Fala galera, tudo bem com vocês? Ricardo aqui falando. A gente está aqui reunido para mais um episódio do OQMcast e hoje vamos falar um pouquinho sobre os aspectos da ortopedia pediátrica, do Fellow do R4 de ortopedia pediátrica. E para isso temos dois convidados aqui hoje, o Dr. Francesco Blumetti, que é especialista em ortopedia pediátrica, fez formação na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, tem formação tanto de ortopedia quanto de ortopedia pediátrica por essa escola e também mestrado e doutorado também pela Escola Paulista, além de alguns estágios aí fora, que a gente vai falar um pouco mais na frente. E a doutora Thalissa Generoso, que alguns de vocês já devem conhecer, que está junto com a gente aí no OQM na parte de ortopedia pediátrica. Então queria agradecer a presença de vocês dois hoje para esse bate-papo. É um grande prazer receber vocês para falar um pouco sobre esses aspectos e ajudar o pessoal que está na dúvida sobre o que fazer de R4. Prazer foi meu, hein? Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, eu sigo aqui com o pessoal ajudando para a prova de título. Então vamos começar aqui. Eu queria começar com o Dr. Francesco perguntando um pouquinho sobre lá atrás, quando ele ainda era R4, né? Isso deve ter alguns anos já. Quantos anos mais ou menos deve ter isso? Foi em 2007 para 2008 que eu fiz, né? 2007, então já tem aí bastante tempo. Já tem uns 14, 15 anos, não é isso? Né? Então, lá atrás, quando você estava para decidir, passando por um momento semelhante, que a maioria dos ouvintes está aí passando, o que é que levou você a decidir pela ortopedia pediátrica? O que é que você viu na ortopedia pediátrica que você não viu nas outras áreas que levou você a escolher essa área? É uma boa pergunta. Eu acho que a principal, assim, foi a diversidade de coisas que a gente pode fazer dentro da ortopedia pediátrica, né? Quando você vai, enfim, pensar em fazer joelho, quadril, assim, coluna, que seja, você acaba focando muito num local, né? Numa região anatômica específica, né? E na ortopedia pediátrica não, você está tratando uma faixa etária, né? Que é uma faixa etária bem ampla, né? Desde um neonato ali até um adolescente, um adulto jovem, né? Então, o legal é isso, a grande diversidade ali de patologias, né? De coisas que a gente vê no dia a dia. E também pela complexidade. Acho que eu sempre gostei de estudar, de fazer coisas difíceis, assim, digamos, né? E eu achei que era um desafio, né? Era uma coisa mais difícil para fazer. Não que as outras não sejam difíceis, né? Claro que são. Você acaba sempre se subespecializando cada vez mais, né? Mas eu gostei muito. E eu tive uma influência muito grande do meu sogro também na época, que é o professor José Antônio Pinto, lá da Escola Paulista. E, enfim, ele é ortopedista pediátrico, né? Professor de ortopedia pediátrica. Acabei me influenciando por isso também. E acho que foi mais por isso que eu acabei seguindo por essa área. Legal. Temos uma história até parecida então, mas isso a gente deixa para o podcast sobre ortopedia do pé e tornozelo. E você, Thalissa, você teve uma decisão muito mais recente, né? Você é praticamente minha contemporânea. E o que é que levou você a escolher a ortopedia pediátrica? Como é que foi essa decisão? E quais foram os fatores que você levou em consideração? Acho que quando a gente entra na residência de ortopedia, a gente entra muito perdido ainda em relação a todas as áreas que a ortopedia tem, né? A visão que a gente tem durante a faculdade é mais uma visão de trauma. E aí, quando você entra na residência, você acaba conhecendo melhor as áreas e é muito influenciado pelas equipes com quem você passa. E o estágio de ortopedia pediátrica que eu fiz durante a residência foi sensacional. A equipe fantástica e a gente via casos muito complexos. E esses casos complexos o potencial de mudar a qualidade de vida e a vida da criança e da família foram que me chamaram a atenção para a ortopedia pediátrica. Porque diferente de outras áreas, você lida com problemas mais pontuais, como um quadril, você faz uma prótese no joelho, um ligamento cruzado. Na ortopedia pediátrica, você trata o pé de uma criança, um pé torto, por exemplo, e você muda a vida que ela vai ter dali para frente. Não só dela, mas da família dela. Então, esse potencial de mudar a qualidade de vida da criança e da família, de interferir de um jeito diferente das outras áreas, foi o que me chamou a atenção e me levou, e além da complexidade também, de poder tratar tudo, o corpo inteiro e não só uma articulação, foi o que me chamou a atenção e me levou a fazer a pediátrica. Pô, bem legal, bem legal. Uma coisa que eu até falei agora, né, semelhante com a minha decisão, a parte da complexidade das patologias, a diversidade de patologias foi uma coisa que me levou para o pé e tornozelo. E isso, na verdade, é bem legal você achar que, você pensar que seu ambulatório não vai ser aquela coisa maçante de sempre ter a mesma coisa. Exato. E vão ter coisas diversas e tudo isso, tudo bem. Mas tem um outro lado dessa moeda que eu queria até tocar aqui com vocês. Essa complexidade também torna a curva de aprendizado um pouco mais difícil.
E isso é uma coisa que às vezes angustia também, porque assim, você percebe que tem algumas patologias que você viu bastante na residência e você tem até segurança de tratar, tem outras que você acaba que viu menos e isso gera uma certa angústia, uma certa insegurança, né? Como é que vocês têm lidado e como é que o senhor lidou com isso, essa coisa de você realmente ter coisas que você domina mais, ter coisas que você domina menos, porque é uma área muito ampla? Isso realmente é um problema, né? Quando você faz alguma área que você faça muito aquele procedimento, né? Você faz joelho, por exemplo, vai fazer lá ligamento cruzado, você vai fazer, né, centenas de ligamentos cruzados aí no decorrer da sua vida profissional, né? E realmente tem coisas que eu fiz pouquíssimas vezes, né? Fiz 1, 2 vezes, às vezes nunca fiz, só vi alguém fazendo, né? Eu acho que, claro que isso não deixa de ser um desafio, né? Você sempre está se instigando ali para estudar e para continuar se aprimorando, né? Por isso que eu acho que é importante a gente realmente se aprimorar e ter equipes, né? Trabalhar em equipes, porque é muito comum a gente estar numa equipe que tem uma pessoa mais sênior ali, que de repente já viu aquilo mais vezes que você, e você ser humilde de reconhecer que você não sabe fazer aquilo necessariamente da melhor forma possível, e às vezes a gente chama pessoas para ajudar, né? Então, de repente, eu tenho uma cirurgia lá que é, sei lá, por exemplo, uma osteotomia pélvica, de um tipo diferente lá, fazer um GANS, alguma coisa assim, que não é a coisa que eu faço sempre, assim. Eu chamo alguém que tenha mais know-how naquilo, né, para ajudar. E, claro, estudar, enfim. Hoje em dia tem a facilidade aí de você ter o pessoal fala que assiste vídeo no VUMED e vai operar, né? Mas não deixa de ser uma fonte de consultas interessante, né? Claro que ter alguém do seu lado ali que já sabe fazer aquilo é mais fácil, né? Mas é uma possibilidade também. E no começo tudo é novo, né? Então, eu no começo de carreira, começo da residência, busco solidificar bem as bases, o conhecimento, ver os livros, textos, artigos históricos e a evolução desses artigos e do conhecimento ao longo dos anos, para poder solidificar e depois, quando chegar o momento, discutir os casos com a equipe, chamar o pessoal com mais experiência para operar junto também. Isso, eu acho que isso é bem importante da ortopedia pediátrica, que realmente tem uma certa hierarquia dos procedimentos em termos de complexidade, né? Então, você tem que realmente saber que você vai no começo conseguir lidar melhor com procedimentos menores, minimamente menos invasivos, menor complexidade, e que ao longo do tempo você vai aprimorando e você vai aprimorando junto com a ajuda dos outros, e não tem vergonha nenhuma de realmente chamar uma pessoa mais experiente para ajudar. E acho que um dos principais desafios da ortopedia pediátrica não são apenas as cirurgias, mas a indicação das cirurgias. Assim. Porque pode ser um procedimento que parece simples, como fazer um alongamento do tríceps oral, por exemplo, num paciente com paralisia cerebral. É um procedimento tranquilo, você faz rapidinho, mas se você indicar errado, você faz as crianças nunca mais andar direito. Então, além da técnica cirúrgica, tem o desafio da indicação correta também. E acho que isso também traz essa questão do ortopedista pediátrico que tem uma visão global da criança, do crescimento, como uma coisa fundamental nesse processo, né? Então você pega, de repente, um paciente tem uma escoliose, assim, né? E aí o cirurgião de coluna ele está muito focado, às vezes, naquele problema, né? Na escoliose, naquilo. E de repente você vai ver, ele tem a escoliose porque inicialmente ele tinha uma discrepância no comprimento dos membros ali, tem 3 centímetros de diferença de um lado para o outro, e você vai ter que fazer um crescimento guiado, uma epifisiodese, alguma coisa para controlar isso. Então, são coisas que geralmente o ortopedista pediátrico está mais habilitado a fazer do que alguém que é ótimo na área, né? Vai operar com uma coluna como ninguém, mas de repente não vê esses outros nuances aí que a gente acaba vendo mais frequentemente, né? Sim. Vamos falar então um pouquinho sobre a rotina do dia a dia, né? A gente falou que a pediátrica realmente tem uma complexidade de casos, diversidade de patologias. O que a gente pode esperar da rotina de um ortopedista pediátrico em termos de consultório, em termos de cirurgia? E eu falo em relação assim, de fato o consultório é um consultório rico de patologias, de fato as cirurgias são cirurgias que variam realmente de complexidade, ou existe alguma coisa que é tipo, 70% da minha rotina vai ser isso aqui, o resto são coisas mais esporádicas? Como é que funciona um pouco essa rotina aí dentro de um consultório e dentro de um centro cirúrgico focado na ortopedia pediátrica? Eu acho que varia muito dependendo de onde você trabalha, né? Onde você atua, se é um grande centro ou não é, se é uma clínica privada ou não é, se é um ambulatório de convênio ou se você está trabalhando no SUS, né? Isso varia muito, né? E se você tem algum gosto específico, né? Algum know-how específico ali por alguma coisa. Eu acabei
me direcionando um pouco para esse lado aí da neuromuscular, né? Então atendo bastante paralisia cerebral, mielomeningocele. Então, de certa forma, você acaba criando uma certa referência ao redor de si mesmo e vai atraindo pacientes mais desse perfil, né? Outras pessoas, de repente, fazem mais quadril pediátrico, atendem mais ali doença de Pertz, né? E aí acaba também chamando, por exemplo, pacientes desse perfil. É muito comum que os ortopedistas pediátricos, de uma forma geral, não façam só ortopedia pediátrica, né? Pelo menos por enquanto, né? Com o passar do tempo, o que a gente tem observado assim, é que tem um pouco disso das outras áreas invadirem um pouco a ortopedia pediátrica, né? Então o cara do joelho vai fazer uma efisiodese para um joelho valgo, geralmente a coluna aqui no Brasil quem faz é o cara da coluna, né? Escoliose e tudo mais. Mas isso tem se tornado um pouco menos frequente em muitos hospitais, aí, muitos serviços, inclusive que a gente atua, começaram a ter, assim, inclusive para o trauma pediátrico, que era de domínio de todo mundo antes, né, uma certa preferência para ir para o ortopedista pediátrico. Né? Às vezes o pessoal mais experiente aí de outras áreas acaba até pensando, puxa, eu não quero fazer esse antebraço de criança aqui, passa para o ortopedista pediátrico. Né? Então isso tem acontecido. Né? Então acho que realmente a rotina varia muito, né, de acordo com o que você faz. É comum as pessoas fazerem duas áreas, como eu falei, né? Às vezes o cara faz pé e tornozelo e faz pediátrica também, então ele atende um pouquinho de pé adulto, mas atende pediátrica também. Ou o cara faz fixador e faz pediátrica, ele faz também fixador na ortopedia pediátrica, mas aí também aplica ali os conceitos do fixador para um adulto, né? Então, acho que é o mais comum. Acho que poucas pessoas... Eu assim, acabo fazendo praticamente só ortopedia pediátrica. Atendo um pouco de adulto, mas é muito pouco. E a maioria são adultos com deficiências ou coisas assim. Mas acho que a maioria tem uma clínica mista, assim, né? E eu acho que a tendência realmente é isso que o senhor falou, né? Que alguns hospitais, os serviços já estão drenando para a ortopedia pediátrica. E eu acho que isso é a tendência realmente. Cada vez mais a gente está se segmentando, né, dentro da ortopedia. E é diferente. No passado o pessoal fazia tudo, né? Fazia de adulto, quadril, a pé e tornozelo, a ombro e também pediátrica. Agora não fazia cirurgia geral também, né? Exato. E hoje em dia a gente já nota uma mudança. Então eu acho que a tendência realmente é mudar, até por uma questão de judicialização na medicina também. Sim. Você querer evitar, pô, não tenho esse... Não é que eu não tenho esse know-how, mas eu não fiz uma área realmente de especialização nisso. Então isso pode ser que não é um problema para mim. Eu acho que realmente é uma tendência que cada vez mais as coisas da pediátrica vão sendo deixadas realmente para as pessoas da pediátrica. E aí, Thalys, como é que você está vendo então a rotina do dia a dia aí da ortopedia pediátrica em relação ao consultório, cirurgia? Alguma coisa que você achou que era diferente? Alguma coisa? Qual é a sua percepção atualmente disso? Acho que uma residência, ela tem que ser bem diversificada, e é o que eu vejo na minha. Então, a gente roda em diversos cenários, a rotina é bem corrida, mas eu rodo tanto no consultório privado e convênio com o Francesco, Amâncio, Suzana, Maurício, pessoal da equipe, Marcos Vinícius também. E, além disso, a gente roda no SUS, no Hospital Boi-Mirim, eu rodo também na ACD com a equipe de lá, e a gente vê cenários muito diferentes. Então, no Boi-Mirim eu vejo muito trauma. A gente consegue operar trauma, faz ambulatório, vê casos que estão nesse ambiente diferente, SUS. Na ACD, a gente vê SUS, convênios, são principalmente pacientes com deformidades. Tem muitas cirurgias diferentes. Cada dia a gente opera uma coisa, seja o quadril de uma criança, tornozelo. Às vezes a gente opera coluna também, escoliose, é muito frequente em pacientes com doenças neuromusculares. E a gente também tem a clínica Cuidar, no Einstein, que a gente vê... É um ambiente diferente que eu atendo os pacientes junto com o chefe, o Felipe, e a Dani, a gente consegue botar a mão e ter esses vários cenários na minha formação. Então, são muitas coisas para estudar, são muitos pacientes diferentes, e isso é muito legal. Eu estou começando a carreira ali com uma visão para várias áreas, para depois poder focar um pouquinho em alguma área específica que a gente acaba se especializando mais ainda sempre, né? Mas eu acho que essa visão que eu tô tendo agora vai ser porque eu vou acabar vendo como rotina, assim, de vida, bem diversificado. A gente sabe que o paciente da pediátrica muitas vezes é um paciente um pouco mais complexo, né? Um paciente que tem uma comorbidade, seja uma paralisia cerebral, seja uma artrogripose, às vezes ele tem alguma coisa congênita. Então, são pacientes que às vezes exigem muito mais da equipe em termos de assistência, em termos de ter um auxílio por trás de outras equipes, né? Ser multidisciplinar.
E como é que isso interfere no dia a dia, assim? Como é que é essa relação com pacientes que não são aqueles pacientes que, por exemplo, teve uma deformidade adquirida porque teve uma lesão de um tendão, ou então é um paciente que teve um trauma. Às vezes não é isso que a gente encontra na pediatria, né? Lógico que, como a gente falou, é um paciente que são várias patologias que aparecem no consultório. Mas esses pacientes específicos, assim, como é que é lidar com esses pacientes mais complexos no dia a dia e como é que é lidar com a expectativa de resultados, porque ali tem um paciente, mas tem uma família por trás. Então, eu acho que esse é uma grande diferença entre a ortopedia pediátrica e todas as outras áreas, porque a gente lida com pacientes crianças, né? E a gente lida com pacientes complexos, às vezes, e que tem uma família que está ali angustiada, que quer mudar a qualidade de vida daquela criança. Como é que é isso? Como é que vocês sentem isso? Isso é claro que é uma dificuldade que se tem, né? A gente acaba aprendendo, né, com o passar do tempo, a conversar com os pais, conversar com as famílias. E uma coisa que eu gosto de falar, assim, que eu gosto muito de atender criança, assim, porque a criança, diferente do adulto, ela não simula, ela geralmente não inventa sintomas, então se a criança está mancando é porque alguma coisa está acontecendo, né? Diferente de um adulto que às vezes vai lá naquela história, né, do adulto vai lá no PS, que é um atestado, que é alguma coisa. A criança dificilmente tem isso. Pode até ter, né? Tem uns transtornos conversivos aí em crianças, mas não é tão comum. E o que a gente observa assim na nossa prática clínica é que realmente esses pacientes mais complexos, né, você precisa de uma equipe por trás, como você falou, para ajudar, né? Então precisa de um paciente ali que tem uma doença neurológica, precisa do neuro, precisa muitas vezes ali de uma equipe multiprofissional, inclusive psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, tanto para a gente conseguir chegar numa indicação mais adequada de tratamento, né, para você alinhar os objetivos da família com os objetivos seus e o que seria possível para aquele paciente, né, quanto para seguir num pós-operatório, né. Então você falou, por exemplo, a gente estava falando de um grande centro, né, uma criança que tem um tratamento extremamente complexo ali, você vai fazer uma cirurgia multinível no paciente com paralisia cerebral, né, operar quadril, joelho, pé, bilateral, simultâneo. Se você não tiver ali uma equipe no hospital para fazer o manejo do pós-operatório junto com você e depois, após a alta, para fazer a reabilitação adequada, o resultado com certeza vai ser ruim, né? E além da sua técnica cirúrgica, claro, ser boa, você precisa de todo esse manejo aí pós, né? E tem também a questão da indicação que a Thalissa falou, né? Assim, que chegar na indicação correta é muitas vezes difícil, né? Então, você precisa alinhar realmente os objetivos de todo mundo ali, né? Não adianta eu querer pegar um paciente que, né, eu sei, a gente está falando da paralisia cerebral de novo, né? Mas a gente está falando ali um PC com nível GMFCS5, que é um cadeirante, e fazer uma cirurgia para ele ficar em pé e andar, né? Não vai acontecer. A gente tem que ter um objetivo que condiz ali com a doença da pessoa, né? Então tem que entender os objetivos que são possíveis, né? Que são realistas para ele, né? Também. Eu acho que essa é uma questão super interessante, porque tem pessoas que realmente falam que gosto de pediátrica, queria fazer pediátrica, mas eu tenho medo do lidar com a família, eu tenho medo de lidar com os resultados. Então eu acho que é legal tocar nesse assunto aqui, porque realmente é importante você saber alinhar as expectativas com a família do paciente, que às vezes não é possível realmente, né? O que é que a gente pode esperar, o que é que a gente pode achar que não vai dar certo, o que vai dar certo, enfim. Sim. Então vamos passar um pouco aqui para outro tópico, que seria mercado de trabalho, né? Então a gente já falou algumas coisas aqui, mas, como, por exemplo, eu preciso estar num grande centro, realmente, se eu for fazer talvez cirurgias complexas, multiníveis, eu realmente vou precisar estar num grande centro. Mas o que é que eu posso esperar, por exemplo, se eu for para um interior, se eu for para um lugar que tem menos recursos? Eu consigo exercer a pediátrica lá? Como é que seria a minha rotina lá? Com certeza, casos complexos eu não ia conseguir operar, mas vocês com certeza conhecem pessoas que estão exercendo no interior, e o que é que vocês podem falar sobre esses diversos cenários? Assim, você poder trabalhar no interior, trabalhar na capital, um grande centro, estar sozinho, estar em equipe, como é que vocês veem um pouco isso? O que a gente costuma ver, né, das pessoas que vão para o interior, que claro, é possível, né? Tem muitas coisas que são assim, relativamente simples de se tratarem, né? E precisa do ortopedista pediátrico, né? Então, você vai ver displasia de quadril, pé torto congênito, são coisas extremamente comuns, assim, né? E todo mundo vai ver por aí. E aí, conforme vai tendo alguém que vai para uma cidade do interior e é ortopedista pediátrico, é natural que
os médicos ali que são ortopedistas de outras áreas acabam tendendo a encaminhar para eles porque eles não querem se envolver com isso, né? Não querem ficar tratando um RN lá de repente, né? E o ortopedista pediátrico, mesmo sozinho, sem ter uma grande equipe lá, né, tá habilitado a tratar todas essas coisas aí. Outras coisas mais comuns, né? Então, as variações da normalidade, ali, desvios angulares e rotacionais, são coisas que com certeza vai ter muito no consultório do ortopedista pediátrico, pé plano, genovalgo, até deficiências mais leves, assim. Acho que é perfeitamente possível você tratar numa cidade menor, né? Agora, realmente, começa a vir um caso muito complexo, aí acaba indo mais para os grandes centros, né? O que eu costumo ver é que as pessoas que vão para o interior, elas acabam fazendo um misto de prática de ortopedia pediátrica e ortopedia adulto, enfim, de coisas variadas aí, né? Acho que é difícil realmente você se focar só naquilo se a população ali do seu local é muito pequena, a não ser que você esteja de repente vai para o interior, mas tem uma universidade no interior, né? Aí é outra coisa, né? Outro cenário. Legal. E em relação a trabalhar no público, trabalhar no privado, a gente sabe que para as outras áreas, né, o joelho, pé e tornozelo, ombro, isso é bem diferente às vezes, o que você encontra no público, o que você encontra no privado, em termos tanto de paciente, de patologias, quanto de materiais que você vai utilizar naquela cirurgia ali. A gente também pode esperar uma diferença muito grande em relação à pediátrica, porque muita gente tem a percepção que a pediátrica, principalmente pacientes menores, é o que? É gesso, imobilização, manipulação, cirurgia de tendão e, sei lá, fio de Kirchner. Uhum. Então, muita gente tem essa percepção. Essa é uma percepção correta ou é uma coisa que é uma lenda, vamos dizer assim, e que não? A pediátrica a gente precisa de materiais melhores, a gente precisa estar num lugar que seja pequeno, tudo bem, mas que chegue... que o convênio autorize coisas melhores assim, em termos de tecnologia de material. Acho que para muitas coisas realmente até se aplica, né, esse conceito, né, porque você vai, né, por exemplo, fraturas de antebraço em criança, uma boa porcentagem você vai tratar conservadoramente com gesso, mas claro, tem, né, fazer o gesso da forma adequada, aquela coisa toda. Porém, também, quando você começa a precisar de algumas coisas mais específicas, né, você precisa fazer uma osteotomia femoral ali numa criança. E muitas vezes essas placas lâmina, assim, dependendo do local que você tá, você não tem, né? Mesmo o hospital... eu lembro na época que a gente estava no Hospital São Paulo, assim, tinha uma época que não tinha placa lâmina pra gente fazer osteotomia varizante no PC, por exemplo, né? E é muito difícil, né? O que você vai fazer, né? Não é um procedimento... Claro, é complexo, mas não é uma coisa tão fora do padrão, assim, pra você fazer, né? E outras coisas também, né? Você precisa fazer, muitas vezes, a criança tem ali uma deficiência que tem uma discrepância grande, você precisa fazer um alongamento ósseo, né? E aí, muitas vezes, você não tem ali fixador externo adequado para você fazer. Então, muda, né? E mesmo nos procedimentos mais corriqueiros, né? A gente tem aqueles materiais que são mais disponíveis no SUS e tem materiais melhores, muitas vezes, que estão só disponíveis, assim, para convênios e privados, né? Então, muda um pouco a prática, assim, né? O que você consegue oferecer no SUS acaba muitas vezes não sendo o ideal na maioria, não para a maioria, mas para muitas situações, né? Principalmente coisas mais complexas, né? Acho que acaba mudando também um pouco a característica dos pacientes que chegam, porque no privado você tem um atendimento mais rápido, né? Então, o paciente chega, tem uma indicação cirúrgica, no mês que vem ou daqui a 2 semanas, o convênio autorizou, o paciente vai pagar, você consegue operar. O paciente do SUS, esse processo acaba demorando mais. Então, às vezes, o paciente tem uma paralisia cerebral. De novo, tem indicação de fazer alongamento tendíneo, indicada a cirurgia. Para marcar a cirurgia, às vezes demora 1, 2 anos. É quando você vai operar, já passou o momento, o timing. E aí você tem uma deformidade mais rígida, tem que fazer alguma osteotomia, alguma coisa mais complicada que não precisaria fazer no início, se a gente tivesse um sistema público bem financiado e com um processo mais rápido. Então, acho que as características dos pacientes mudam também e tendem a ficar mais complexas pelo tempo de evolução no público do que no privado. Espero que isso mude um dia, mas por enquanto é essa a realidade. É a triste realidade, né? Dr. Francesco, eu soube, né, por alguém que me contou aqui, que você teve uma experiência fora do país, tanto na Austrália quanto no Canadá, não é isso? E eu acho que é muito importante para o pessoal que está ouvindo
a gente sabe que tem muita gente ansiosa, né? Eu mesmo tô ansioso, eu sou ansioso, então eu já tô pensando, eu faço o R4 pensando depois, então como é que você enxerga a oportunidade de você ir para outro país e voltar para cá, dentro da ortopedia pediátrica? Como é que isso transformou a sua carreira e o seu dia a dia como ortopedista pediátrico? Eu acho que na época que eu decidi ir, né, eu estava aqui, tinha feito o R4, fiquei trabalhando um tempo lá de assistente lá na Escola Paulista, fiz o mestrado, e você sentia a necessidade de aprender algo mais, assim, né? Como eu fiz a minha formação, tudo isso eu acho que é uma coisa que às vezes a gente fica muito tempo no mesmo lugar e você cria certos vícios ali daquele local, né, das pessoas com quem você convive. Então você abrir o seu leque ali, não precisa nem necessariamente ir para fora do país, às vezes ir para outro centro no próprio país, assim, para ver o que as outras pessoas estão fazendo, né? Mas, claro, ir para fora é uma experiência super engrandecedora, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, né? Eu acabei indo, realmente fiquei 1 ano na Austrália e 1 ano no Canadá, né? Na época eu fui atrás mesmo, mandei currículo para tudo quanto é lugar. Acabei optando por ir para esses 2 lugares porque na época eram locais que eu tinha mais a possibilidade de colocar a mão na massa mesmo, assim, operar, né, fazer plantão, esse tipo de coisa. Aqui nos Estados Unidos, se eu não tivesse lá os steps, aquela coisa toda, era uma coisa mais... era mais extraoficial, né? Nesses locais não, era algo oficial que você era o fellow mesmo, clinical fellow, mesmo com o diploma aqui do Brasil, dava para fazer na época. Hoje talvez ainda dê em alguns locais, né? Mas acaba sendo uma coisa muito engrandecedora e muitas pessoas não... Eu já, assim, incentivei inúmeros residentes R4 que passaram aí comigo nos últimos anos a irem buscar isso, né? E as pessoas muitas vezes têm um pouco de medo de sair e de voltar e não terem, de repente, as mesmas oportunidades que elas tinham quando elas saíram, né? Eu tive esse medo também, eu achei que era né, eu estava empregado, eu tinha alguns contratos, né, CLT em alguns lugares e tal, e eu fiquei preocupado também de voltar e não ter, né, ter que voltar da plantão em qualquer lugar, não ter onde trabalhar, e o que eu vi foi exatamente o oposto. Quando eu voltei, achei tanto a impressão que as pessoas têm de você, né, que você foi para fora e você tem um conhecimento um pouco diferenciado, assim. E eu mesmo, né, o que eu sentia, assim, de segurança para fazer as coisas, né, foi muito melhor depois que eu voltei, assim. Eu voltei e trabalhei em locais muito melhores do que eu trabalhava antes de eu sair. Então é uma coisa que eu tento incentivar, mas todo mundo acaba criando geralmente uma série de empecilhos na vida aí e acaba não indo, né? Mas é uma coisa que eu acho que vale muito a pena tentar se empenhar para fazer. Não precisa nem ser tanto tempo, que eu fiquei 2 anos, mas conseguir 6 meses, que seja 2 meses fora, um observership em algum lugar, eu acho que já é muito engrandecedor. Eu acho que isso é muito importante e fazendo uma ponte aqui para o pessoal, que é o nosso público que está ouvindo aqui, que está querendo decidir o que vai fazer de R4, isso vale para esse momento de agora, né? O cara que está no R3, Sim. Então ele está em dúvida, eu aconselharia fortemente a buscar agora alguma coisa, não fora do país, mas num grande centro de referência dentro daqui, a gente tem vários, então se você está na dúvida, cuidado para também não ter aquela visão apenas do seu serviço, né? Porque muitas vezes a pessoa, não gosta de pediatra porque aqui no meu serviço é assim, é desse jeito e tal. Então, cuidado com isso, porque você ir para um outro centro dentro do Brasil por 1 mês, 21 dias, seja o que for, isso pode mudar a sua percepção realmente daquela especialidade. Com certeza. E a gente tem essa visão que quando eu voltar vai ser difícil, tudo bem, pode ser que seja um pouco mais difícil, pode ser que não, pode ser que se abram as portas, mas eu acho que é interessante você conhecer realmente um outro lugar, até para você poder não só talvez aprimorar o seu conhecimento, né? Você, valeu muito a pena para mim, engrandeceu bastante, mas ou então dizer assim, onde eu estava é muito bom também, eu acho que eu vim para cá, foi legal a experiência, mas eu estava num lugar bom. Então, acho que para o pessoal que está querendo decidir, inclusive no R3, eu recomendaria fortemente fazer isso, conhecer a pediátrica de outro lugar, até porque, né, a minha percepção é que a ortopedia pediátrica, dentro de todas as áreas da ortopedia, é uma área que é difícil o residente ter uma visão completa nos diversos serviços de residência que tem no país. Então, a gente tem contato com muito residente, a gente sabe, a minha residência foi assim. Então, eu tinha contato com trauma pediátrico, do jeito que o senhor falou aí, que muitas vezes é o cara que não é pediátrico que fazia, tudo bem, ficava bom, beleza, mas não é o cara da área que tem uma visão diferente daquele assunto. Uhum. E não faltava mais a parte da ortopedia pediátrica mesmo.
Então, às vezes você não consegue enxergar a pediátrica como ela é. Então, é muito importante fazer esse intercâmbio, até para você abrir a cabeça. Então, pensando nesse cara que está em dúvida, o que é que vocês aconselhariam mais, assim, nesse momento? Está com a prova daqui a 6 meses e ele vai estar em dúvida, não sabe o que fazer. Quais são as principais dicas, além dessa, assim, de você tentar fazer um intercâmbio curto, que seja, mas o que é que vocês diriam para isso? Thalissa, você passou por isso... Recente, né? Fala aí. Acho que, no geral, os serviços são bem abertos a receber residentes, alunos que queiram conhecer, queiram passar um tempinho. Então, vai na cara de pau, manda um e-mail, liga pra pessoa, bate lá na porta do serviço, eu sou residente de tal lugar, queria conhecer, posso vir aqui um dia, passar um dia com vocês? E as pessoas tendem a receber muito bem, inclusive no nosso serviço, tanto na residência quanto no R4, a gente é muito aberto a receber quem quiser conhecer. E foi isso que eu fiz. Na verdade, eu fiz isso na escolha da residência, né? Então, eu pude escolher alguns lugares. Quando eu fui fazer o R4, eu já tinha definido onde eu queria fazer. Mas agora, quem tá nesse corre de mandar e-mails para todos os lugares para tentar um fellow fora sou eu. E espero um dia chegar aos pés do Francisco, né? Porque esse cara aqui é um dos melhores que eu conheço. E é isso daí, é corrido, você tem que ir atrás, fazer o seu, estudar muito, fazer todos os passos que precise, melhorar o seu currículo para você ter uma meta e conseguir cumprir a sua meta. E é interessante que às vezes a gente acha que é uma coisa de outro mundo, né? Você ir visitar um serviço, seja fora do país, seja aqui dentro do país, que você acha que você precisa que seu chefe pegue o telefone, ligue lá pro cara e diga assim, esse menino aqui você precisa receber porque ele é muito bom. E não é assim. Às vezes não é assim. Você precisa, como você falou, ir atrás, procurar, mandar e-mail, mandar currículo para todo mundo e quando você menos espera, o pessoal aceita, porque é isso que você falou, né? O pessoal gosta de receber pessoas de fora, normalmente. Todo mundo gosta de gente que está interessado em aprender com você, né? Então, se o cara viu que você está interessado, não tem por que ele te dar um não. Ele vai te receber. Então, essa é uma dica que eu queria deixar realmente a mensagem, porque assim, dificilmente você está num serviço de residência que você consegue ter uma visão completa da pediátrica. Se você estiver num grande centro, num grande serviço tradicional, talvez sim, mas em outras residências eu tenho certeza que tem áreas aí deficientes dentro da pediátrica que você precisa conhecer, seja fora da sua cidade ou seja dentro da mesma cidade, mas no privado, por exemplo. Então, se a gente não consegue fazer as cirurgias lá no SUS porque não tem material, não tem não sei o que, mas tem um cara lá na sua cidade, que é seu chefe, que está no serviço particular e você pode ir lá com ele e aprender um pouco mais. Acho que isso é realmente muito importante. E tem serviços de excelência aqui, que inclusive do SUS, assim, o que presta um serviço para o SUS, né? Por exemplo, a ACD, como a Thalissa falou, assim, o que se faz lá dentro é o que se faz fora, né? Até foi uma das coisas que eu me impressionei quando eu voltei, porque eu não conhecia muito, eu conhecia, mas não trabalhava na CD antes. Quando eu voltei de fora e fui trabalhar na CD e vi que o que se fazia lá era praticamente o que se fazia fora, eu fiquei muito impressionado. Então lá é um lugar muito legal para conhecer, Pequeno Príncipe, como você mesmo falou. Saindo um pouquinho de São Paulo, tem o Pequeno Príncipe, que eu estive lá semana passada, é um hospital SUS e de referência, foi eleito o melhor hospital pediátrico da América Latina, né? Sim. E também a equipe lá é sensacional, são muito abertos a receber os residentes interessados. Conheço várias histórias de pessoas que foram para esses lugares, assim, passei no meu estágio no Pequeno Príncipe, eu fui fazer um estágio no Pequeno Príncipe, ou passei no estágio da residência que o meu de pediátrica não tinha no meu serviço, então foi lá na CD e decidiu fazer pediátrica depois disso, porque viu o que era realmente ortopedia pediátrica, né, nesses locais. E só realmente quanto aquilo lá que você falou de meter a cara a tapa lá e mandar os e-mails, né? Todo mundo realmente me perguntava, como é que você conseguiu ficar 2 anos fora, era com bolsa, coisa e tal. Eu mandei e-mail, peguei uma lista na internet, fui procurando todos os lugares, escrevi um e-mail padrão que eu até passei para ela e mandei e-mail para, assim, 60 lugares. Alguns responderam, alguns não responderam e alguns deram certo. Então. E às vezes o cara acha, o Francisco foi porque ele tinha uma peixada ali, né? Ele tinha alguém que indicasse, alguma coisa assim. E não é assim. Às vezes é você mesmo que foi lá e conseguiu o negócio. É claro que assim, para depois que a pessoa vai pedir referências e tal, aí você, né, apela para os seus contatos aí para o pessoal fazer carta de referência, né? Mas assim, a busca ativa inicialmente pode ser do seu chefe, claro, vai ser muito mais fácil, mas muitas vezes não é necessariamente esse o caminho, né? A gente falou aqui de alguns serviços de referência, né? Então já fica a dica aí pro pessoal que está interessado em fazer pediátrica, mas
cara que não está em outra cidade não pode ir, por exemplo, para Curitiba, para São Paulo, para grandes lugares de referência, assim. Na hora dele escolher o R4, quais são os principais pontos que vocês acham que ele tem que levar em consideração? Ele está numa cidade menor, tem alguns serviços de R4 aqui ao redor e tal, para ter um R4 minimamente suficiente, vamos dizer assim, que não seja o mais completo possível, mas minimamente suficiente. O que é que esse R4 precisa fornecer para o Fellow? Acho que quando a gente está na residência, um ponto que preocupa muitos residentes é: eu vou poder botar a mão? É um ponto importante, mas não é o único ponto que a pessoa tem que olhar na hora de escolher. Quando você está no seu período de formação, você tem que buscar um lugar onde você vai aprender. Teoria também é importante, porque senão você sai e vai botar a mão e vai fazer uma coisa que não é mais indicado, não vai ser feita com a melhor técnica possível. Você tem que ter orientação, tem que ter alguém atualizado, te orientando, querendo te ensinar, algum lugar que você possa desenvolver pesquisas também, que tenha incentivo para isso, para você conseguir oferecer para o seu paciente a medicina da melhor qualidade, mais atualizada. Então, a teoria é importante também. Buscar um serviço que tenha journal club, que discuta artigos, que tenha aulas, reuniões semanais para discutir com a equipe e onde você também possa colocar a mão. Não precisa colocar a mão o tempo inteiro. Acho que a minha residência, ela é bem estruturada porque a gente roda em vários cenários. Um que eu boto muito a mão, um que eu mais observo, um que eu discuto artigos e aí a gente vai fazendo essa formação completa. Então, acho que é isso que o residente tem que buscar. Acho que esse negócio de colocar a mão realmente é uma angústia que as pessoas têm. Claro que é importante, a gente é cirurgião, a gente tem que pôr a mão para aprender a ter a destreza manual, assim, mas muitas vezes eu acho que, assim, algumas das maiores coisas de técnica cirúrgica que eu aprendi vendo pessoas que operam muito bem operando, assim, né? Você fala, nossa, olha que legal o jeito que o cara faz isso, e às vezes você vai fazer, por mais que esse mesmo cara esteja lá do seu lado te falando para fazer de tal ou tal jeito, você nunca teve a oportunidade, de repente, de vê-lo operando e saber, né, qual é o melhor jeito de fazer aquilo, ou enfim, não só o melhor, né, porque geralmente a gente não tem o melhor jeito, mas tem vários jeitos bons que você, no final das contas, vai juntando e vai fazendo o seu jeito de fazer determinada coisa. O ideal é que você saiba, né, seja humilde até para juntar diversas coisas aí para você criar sua própria maneira de fazer ali, né? Enfim. Agora, com relação realmente aos fellows aí, aos R4s, né? Acho que é isso que a Thalissa falou. E além disso tudo que ela falou, o ideal é que você tenha um serviço que tenha uma diversidade grande de doenças possíveis, né? Então, tem alguns locais que tem um pouco mais de foco de trauma, tem alguns locais que tem um enfoque maior em quadril e não vê de repente tanto neuromuscular. Seria muito legal se todos os serviços tivessem todos esses, né, tipos de doença, porque você, como ortopedista pediátrico, teoricamente deveria saber tratar de todos, talvez não assim, com uma super especialização, mas deveria saber tratar de todos, pelo menos passar por todos, né? Então acho que essa diversidade de patologias aí também é importante. Se tiver essa possibilidade de ter os cenários diferentes, aí o privado e o público, eu também acho legal, assim, porque você consegue ter uma maior gama de doenças aí para você ver e condições clínicas dos próprios pacientes, né? Realmente é mais provável que você veja um caso assim negligenciado, aquela coisa super difícil assim, que até o chefe vai ter muita dificuldade de saber como conduzir da melhor forma, talvez num hospital SUS, que de repente o paciente não tinha condições de procurar, apesar que a gente vê também na clínica privada pessoal que por N motivos aí acabou não sendo tratado da melhor forma possível e chega para você já numa condição terrível, né, para você tratar, então. Mas enfim, acho que são esses pontos aí mesmo. E se essa possibilidade de diversidade não for possível, onde a pessoa vai fazer a residência dela, buscar complementar a formação com estágio optativo em algum lugar. Com certeza. Mandar os e-mails, né? Dá a cara a tapa, né? Exatamente. Eu acho que esse podcast é muito importante porque eu acho realmente a ortopedia pediátrica muito difícil em vários aspectos. É difícil do ponto de vista da complexidade, é difícil do ponto de vista da diversidade de patologias, da diversidade de acessos cirúrgicos, diversidade de material, diversidade de idade do paciente. O cara tem um neonato até um adolescente. Então, é importante a gente trazer essas discussões aqui para o cara que está pensando em fazer pediátrica,
Às vezes ele, não, vou fazer aqui na minha cidade mesmo, com esse cara aqui que está aqui comigo, que foi meu chefe e tal, mas pô, ele tem que ter essa visão, ele tem que saber que é um mundo muito grande e que ele tem que estar procurando se especializar num lugar de referência, que você consiga ver várias realidades, porque senão ele vai ficar com aquela visão totalmente limitada daquilo ali. Então, se a gente tem uma área que é uma área muito abrangente e a gente fica só naquilo ali, a gente está tendo uma visão totalmente deturpada do que é a área, né? Sim. Então, para encerrar aqui, Dr. Francesco, o senhor já tem aí 15 anos de carreira, mais ou menos, né, na pediátrica, e de lá para cá, o que é que você percebeu aí de mudanças na ortopedia pediátrica, seja de mudanças realmente de material cirúrgico, seja mudança de mercado de trabalho, seja mudança de qualquer outra coisa, alguma coisa que não lhe contaram lá atrás e que você gostaria de saber na época da sua decisão? Como é que foram um panorama de 15 anos aí da ortopedia pediátrica? Eu acho que uma das mudanças que teve realmente foi essa do ortopedista pediátrico ter começado a assumir mais casos pediátricos do que era no passado, né? Realmente acho que tá tendo essa migração. Nos Estados Unidos já é muito assim, aqui acho que isso está acontecendo, né? E as técnicas cirúrgicas também foram mudando, né? A gente começou a fazer algumas coisas um pouco menos invasivas. As técnicas, por exemplo, para epifisiodese foram mudando com o passar do tempo. Você tem uma tendência de fazer algumas coisas com menos agressão, né? Então, não necessariamente você faz você ainda faz bastante, né? Mas você fazer uma osteotomia fazendo incisões gigantes, você acaba aplicando aqueles princípios que você faz na ortopedia do adulto também, né? Fazer ali uma placa-ponte ou alguma coisa menos invasiva, né? Fixações percutâneas, uso de hastes, não só as hastes do tipo TEM, hastes bloqueadas em adolescentes. Então, tem algumas nuances aí que vão mudando, né? Os fixadores externos, né? Hoje em dia a gente tem fixadores externos hexapodais, que aí é tudo controlado por computador, a forma como a correção vai ser feita, e você consegue fazer correção multiplanar. Estão chegando aí as hastes de alongamento intraósseo, né? Que você coloca a haste intraóssea e aí faz o alongamento ósseo sem precisar ficar com o fixador externo. Então acho que tem uma série de coisas que foram entrando, né? A própria artroscopia também foi entrando mais na ortopedia pediátrica para algumas indicações que no passado não eram tão comuns, né? E de uma certa forma, assim, claro que a gente ainda trata muito conservadoramente muitas fraturas em criança, mas o tratamento cirúrgico, assim, que talvez há 20, 30 anos em crianças, para fraturas especificamente, era reservado para casos meio esporádicos, assim, ou crianças muito mais velhas, né? Às vezes tem se indicado um pouco mais precocemente, né? Então, aquela fratura de fêmur ali que com 10 anos, de repente, você fazia um GPP 30 anos atrás, hoje em dia a tendência já é menor, né? A gente está baixando cada vez mais digamos, a idade, assim, que você acaba fazendo a indicação cirúrgica, né? A gente ainda trata muito conservadoramente, muito mais do que na ortopedia do adulto, mas em algumas indicações específicas tem se colocado a cirurgia como uma opção, às vezes mais fácil para conduzir ali o pós-operatório e ter um resultado melhor, assim, né? As famílias têm ficado um pouco mais difíceis de você convencer que aquela deformidade residual vai remodelar. Então, dependendo da idade, claro, uma criança pequenininha de 4 anos isso é menos difícil, mas uma criança de 10 ali já começa a ficar mais difícil as pessoas aceitarem deformidades residuais, mesmo que vá ter uma remodelação parcial, né? Então, esses cuidados aí acho que foram mudando um pouco ao longo do tempo, né? E perspectiva de futuro? A gente tem será que a gente tem alguma mudança de cenário na ortopedia pediátrica em relação a, por exemplo, terapia genética, diagnóstico precoce, intraútero, enfim? Será que essas coisas aí vão mudar um pouco o cenário da ortopedia pediátrica? Como é que vocês enxergam um pouco isso? Essa é uma pergunta complexa. Mudando, né? Essa é uma pergunta complexa. Já está mudando. O Dr. Francesco trabalha muito com mielomeningocele. Uma coisa sensacional que ele me chamou para acompanhar 2 semanas atrás foi uma cirurgia intraútero da doutora Denise lá no Einstein, que operou a mielo de um bebê, um feto de 26 semanas. Uhum. E isso é uma coisa que até alguns anos atrás nunca tinha sido sonhado. E muda muito o prognóstico. Acho que o Francesco pode falar bem melhor do que eu. Acho que são coisas novas. Claro que
no passado, a própria Mielo, né, só tinha a cirurgia pós-natal, agora tem essas outras opções, tem a cirurgia pré-natal, seja a céu aberto, seja essa profetoscopia da doutora Denise, que mudam algumas coisas ali no prognóstico das crianças, né? E outras coisas, realmente, você falou de terapia gênica aí, antes era uma coisa que não se falava, claro que não é tanto, não é só uma coisa do ortopedista, né? É uma coisa do neuro, mas você pega, por exemplo, uma miotrofia espinhal, que antes eram pacientes que todos morriam, assim, simplesmente, né? Dependendo se fosse uma tipo 1 ali, ou tipo 2, enfim, iam morrer em algum momento mais precocemente ou menos precocemente. E hoje em dia tem tratamentos de terapia gênica que, assim, estão acontecendo na nossa cara, assim, o paciente toma aquilo, era um paciente com AMI tipo 1 que ia morrer com 1 ano, e ele não morre, ele continua lá vivo e começa a ter alguns ganhos motores. E outra coisa são os diagnósticos, né? No passado a gente não sabia, às vezes, falava, esse paciente tem paralisia cerebral. Mas por que ele tem paralisia cerebral? Foi prematuro? Não. Qual foi a causa? Não sei, não tem causa, né? Ressonância normal. E hoje em dia você consegue ali fazer um teste genético e descobrir que ele tem uma doença específica ali, neurológica, de origem genética, né? Ou displasias ósseas também, que às vezes a gente não tinha um nome específico. Hoje em dia você faz o exoma, faz um painel de displasias. E tem algumas possibilidades que são, inclusive, disponibilizadas aí gratuitamente por laboratórios que têm interesse, obviamente, na continuidade do tratamento ali com um determinado medicamento deles, né? Mas você consegue fazer para o seu paciente do SUS, para um paciente da clínica privada que não tem condição de pagar o exame, enfim. Acho que essas questões dos diagnósticos realmente têm mudado. E nas terapias gênicas, acho que o exemplo maior, assim, na ortopedia, que envolve a ortopedia pediátrica, é o paciente com amiotrofia espinhal, que está sendo tratado e está mudando a evolução natural. Ainda faz pouco tempo, né? Mas a gente já está vendo aí que tem uma diferença razoável. Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Para mim, a ortopedia pediátrica é uma área extremamente bonita, extremamente complexa, desafiadora. E eu sei que vocês desempenham aí com excelência essa área que eu realmente acho muito bonita. Espero que essa conversa tenha ajudado vocês na decisão aí do R4. E ficamos abertos aí a qualquer dúvida, se quiser mandar uma mensagem aí pra gente, querendo perguntar alguma coisa, a gente vai fazer o possível para responder todos vocês. Então, um abraço e até a próxima. Muito obrigado de novo, Thalissa. Muito obrigado de novo, Francesco. E até a próxima. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite de novo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.